1 Coríntios capítulo 4 da palavra de Deus. Pois 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, desculpa, meus irmãos. Obrigado. E mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Mantenha a sua Bíblia aberta. Quando eu falo para você manter a Bíblia aberta, não é para você ficar lendo a Bíblia, tá? O lugar de ler a Bíblia é em casa. Calma. Eu fiquei olhando, o que eu falei? É lugar de ler a Bíblia em casa, mas você precisa manter a sua Bíblia aberta para averiguar, para conferir, entendeu? Mas não vai ficar assim, lendo a Bíblia e deixar de olhar para quem está falando com você. Tá bom? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a seguir. Quem achou pode dizer amém? Amém. Assim diz: pois o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado, se é recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa de vida presente e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, pois para isso é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Versículo 13: até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Meu Deus, tem até gelo nessa água. Maravilha. Meus irmãos, para quem está aqui pela primeira vez, acabei não percebendo, mas se há alguém pela primeira vez visitando-nos, nós estamos numa exposição de 1 Timóteo, tá bem? E hoje nós estamos no capítulo 4. Começamos pelo capítulo 1 e agora nós estamos no capítulo 4. E vamos falar um pouquinho desse capítulo 4. Vamos procurar ser objetivo. Nós temos uma programação hoje muito especial, que foi a multiplicação das células, mas não deixaríamos, claro, de falar, ok? Capítulo 4, vamos começar pelo versículo 1. Talvez você leu, algumas perguntas foram geradas enquanto você fazia a leitura. Então vamos, com a graça do Senhor, procurar entender esses versículos. 16 versículos no capítulo 4. A começar pelo versículo de número 1. Últimos dias começou na época de Jesus. Desde então se chama assim, é intitulado assim. Então, se naquela época já começou os últimos dias, imagine em que tempo, em que ponto desses últimos dias nós estamos. Estamos mesmo
cada vez mais próximos do arrebatamento da igreja. Estamos mesmo cada vez mais próximos da volta de Jesus. E Paulo aqui a Timóteo escrevendo, ele está dizendo que nos últimos dias, conforme já dito, conforme pré-anunciado, expressamente por meio do Espírito Santo, Paulo está dizendo, os apóstatas apareceriam, enganariam a muitas pessoas, trazendo doutrinas de demônios. Talvez Paulo aqui está falando do que o próprio Jesus falou no sermão profético, se não me engano, quando Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará e haverá falsos mestres, né? Falsos profetas e tal. Talvez é isso que Paulo está relembrando, porque Jesus falou as palavras pelo Espírito de Deus. Mas o Espírito expressamente, repito aqui o versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pela hipocrisia de homens, versículo 2, que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. É interessante porque não é novidade para ninguém escândalos que de certa forma nos prejudicam a evangelização, criam barreiras para a evangelização, e as redes sociais hoje divulgam isso muito fácil. Quando a gente abre, talvez pela manhã ou pela tarde, as redes sociais, logo a gente fica sabendo, fulano de tal, pregador, pastor, cantor, profeta, enfim, caiu, e aquilo gera um choque, gera uma decepção. E isso faz com que muitas pessoas se ausentem da igreja, se ausentem da casa do Senhor. Deixem o corpo de Cristo, deixem Cristo, para falar a verdade. Então, isso acontece muito por causa da apostasia de muita gente que é carregado de autoridade, mas do nada vira a cabeça, o demônio pega ele, né? Passa a estar endemoniado e começa a falar coisas sem lógica, fora da palavra de Deus, e isso traz um escândalo. Muitas pessoas, como eu disse, acabam se ausentando da casa de Deus. Mas isso não deveria ausentar ninguém da casa de Deus. Sabia que não? Na verdade, isso deveria aproximar as pessoas de Deus, aproximar as pessoas da casa de Deus. Como assim, pastor? Como assim aproximar? Sim, porque Jesus avisou que essas coisas aconteceriam. Jesus disse que essas coisas aconteceriam. Jesus preveu todas essas coisas. Então, seria estranho se não acontecesse. Seria estranho se a gente olhasse e falasse, Jesus falou que ia acontecer, não está acontecendo nada, não está vendo escândalo, não está vendo pessoas que se rebelam, que se apostatam, não está vendo pessoas que largam a sua fé. Seria estranho e deveríamos achar estranho se não acontecesse. Então, já que está acontecendo, isso é de fato uma palavra de Jesus que se cumpriu. Então, versículo 3, e esses apóstatas, eles proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos como ações de graças. Uma das coisas que esses apóstatas estavam fazendo na época, conforme o contexto, era isso, versículo 3 a seguir, tá? Proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Então, hoje, os apóstatas podem fazer outra coisa. Nessa época, conforme o contexto, estão fazendo isso, ou estavam fazendo isso. Primeiro, proibindo o casamento. Alguns diziam lá que a relação sexual, até mesmo dentro do casamento, era algo impuro. Esses eram apóstatas, claro. Deus nunca ensinou isso, Jesus nunca ensinou isso. Mas ainda há uma proibição do casamento nos nossos dias de uma outra forma. Como? Pessoas que acham que não é necessário casar. Eu já conversei com pessoas, até mesmo aqui em Portugal, em especial aqui em Leiria, pessoas que acham que não é necessário casar. Eu estou com ela, ela está comigo e está tudo bem. Não, nós precisamos afirmar essa aliança diante de Deus e diante dos homens. De certa forma, as pessoas nos dias de hoje, dessa outra maneira, estão também, ou ainda continuam, a tentar proibir o casamento. Dessa maneira, um pouco diferente, mas ainda continuam. E a outra coisa é, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou, conforme está no versículo 3, para serem recebidos com ações de graças,
pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Sigamos a ler aqui no versículo 4, diz assim: pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado, se é recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Essa é uma outra questão que as pessoas param muito e perguntam: pode comer isso, pode comer aquilo, e tal, não é? O que estava acontecendo aqui, o judaísmo trazia consigo uma lista de animais ou de comidas em geral que não poderiam ser tratadas como alimento. Isso está em Levíticos capítulo 14, tá? Alimentos proibidos, Levíticos capítulo 14. E é claro que todos esses alimentos, que inclusive foi o próprio Deus que proibiu, o próprio Deus que deu essa lei por meio de Moisés, tinham um propósito, tinham um objetivo, tinham um significado, cada proibição de cada alimento. Então veio a graça, e alguns ainda tentaram e ainda tentam manter esta tradição do Antigo Testamento. O que está escrito lá em Levíticos capítulo 14. Não comendo carne de porco, não comendo camarão, ó, que vento, hein? Não comendo carne com leite, estrogonofe, irmãos, carne com leite, nem pensar, tá? Então, são alimentos como isso, por exemplo, que estão lá em Levíticos capítulo 14. Mas a pergunta é, para nós, como é que fica essa questão? Ok, pelo texto que estamos lendo, parece que está muito claro, mas vamos ler mais alguns versículos. Eu preciso ser rápido, não vamos parar aqui e nos detalhar e falar muito sobre um versículo, mas eu preciso citar alguns versículos aqui falando sobre alimentos, tá? Só a leitura deles acho que vai ser o suficiente. Hebreus capítulo 9, versículo 10, grava bem, Hebreus 9, 10, diz assim: eram apenas prescrições, está falando dos alimentos, eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação, com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Qual é o tempo da nova ordem? A ordem segundo a ordem de Melquisedeque, né? Que está em Hebreus, capítulo 10, 11, 12, 13. Enfim, outro versículo, Marcos capítulo 7, versículo 15, está escrito: não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que torna impuro, porque não entra em seu coração, mas entra no seu estômago, sendo depois eliminado. Acabou, eliminou, acabou. Ao dizer isto, Jesus declarou: puros todos os alimentos estão. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25 também está escrito: comam de tudo que se vende no mercado, sem perguntar nada, por causa da consciência. E aqui leva ainda um outro contexto, o contexto de 1 Coríntios, que eram carnes sacrificadas aos ídolos pagãos da cidade de Corinto. Muitas daquelas carnes que estavam no talho ou no açougue, como você entende, eram carnes que vinham de lá, eram sacrificadas primeiro aos deuses pagãos, e sobrava tanta carne, era tanto sacrifício, o povo cultuava de maneira tão excelente, que sobrava para toda a cidade, e as carnes, para não estragar, acabavam indo para os talhos, lá na cidade de Corinto. E houve essa pergunta: Paulo, eu posso comer carne sacrificada aos ídolos, do açougue, por exemplo, do talho? E Paulo responde: comam de tudo, como de tudo que se vende no mercado, sem perguntar, por causa da consciência. Não é para chegar lá no talho e ficar perguntando: essa carne aqui veio de lá ou não? Ou essa carne foi oferecida primeiramente aos deuses pagãos ou não? Simplesmente coma. Por quê? Por causa da consciência. A consciência, repita, consciência. Tem muita gente que veio do tempo pagão e se sentiria mal, e de certa forma se sentiria como que prestando culto a um Deus pagão, porque ele veio de lá. Então isso fazia mal para as suas emoções, fazia mal para a sua consciência. Então, por causa da consciência, coma sem perguntar. Romanos capítulo 14, versículo 14 diz assim: como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si só mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele, sim, é impuro, para quem considera. Romanos capítulo 14, versículo 20 diz: não destrua. Eu até insiro aqui, acrescento um portanto, não é do apóstolo Paulo, é meu, tá?
depois de ter falado esse, né, que nenhum alimento é impuro, Romanos 14, 20, portanto, não destrua a obra de Deus. O portanto é por minha conta. Portanto, não destrua a obra de Deus por causa da comida, tá bom? Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 8 também diz: ora, o alimento não nos faz agradáveis a Deus. Se comemos, nada temos demais. Se não comemos, nada nos falta. Ou seja, em outras palavras, no Brasil se diz, nem fede nem cheira. Não é? Ou seja, não faz agradável. Se você comer, ok. Se não comer, você não vai ficar nem mais crente, nem menos crente. Se beber ou não beber, vai ficar menos crente, nem mais crente. Não fede nem cheira. Não é moral, nem imoral. É amoral. Amoral. Ok? Agora, falamos esses versículos, conforme também está aqui o texto de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, falando que pela oração, as coisas, os alimentos todos são santificados. Mas, sempre tem o mais, há uma ressalva, e a Bíblia diz lá em Atos capítulo 10, que, pronto, falamos de Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas tem uma ressalva, mesmo no Novo Testamento, uma visão que Pedro teve. Pronto, a graça tinha chegado, o Evangelho de Jesus ia ser propagado a partir de então, de Atos dos Apóstolos, né? E Pedro teve uma visão em Atos capítulo 10, versículo 10. Ele teve uma visão, ele viu que, como que um lençol descia do céu, cheio de animais impuros, que Pedro conhecia, que era do Êxodo capítulo 14. Ele viu esse lençol descendo, como que amarrado as 4 pontas para cima, e esse lençol ia descendo, cheio de animais impuros. Aí Deus falou assim para Pedro: Pedro, come Pedro. Ele disse: Senhor, eu nunca comi, como que diz assim, eu estou santo, eu estou puro, eu fui puro por toda a minha vida, Senhor, eu nunca comi. Aí Deus falou de novo: Pedro, come, não considere impuro aquilo que eu santifiquei. Foi o que Deus disse para Pedro. Então, houve o primeiro concílio da igreja, que foi em Atos capítulo 15. O primeiro concílio da igreja foi em Atos capítulo 15. E lá ficou decidido como caminhar nessa nova dispensação. Como caminhar nesse novo tempo. Lá, no primeiro concílio da igreja, Atos capítulo 15, ficou decidido como que as pessoas iam caminhar nessa nova dispensação. Inclusive as pessoas que não eram do judaísmo, gentios, enfim, em geral, que estavam aceitando Jesus, mas os judeus queriam colocar esse peso sobre eles. Então ficou decidido, Atos capítulo 15, versículo 28 e também 29, diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias: abster-se da comida sacrificada aos ídolos. Claro que por causa da consciência, não propriamente por causa da comida em si, mas por causa da consciência. Abster-se da comida sacrificada aos ídolos e do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Então aqui nós vemos pelo menos 2 comidas, né? Que há uma ressalva, há uma exceção, pelo que Pedro está dizendo que deve ser considerada: não comer o sangue e nem a carne de animais, sangue da carne de animais estrangulados. Então há estas pelo menos 2 exceções. É claro que isso é muito polêmico e tem gente que está agora pensando, mas eu não vejo assim. Bom, você deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Eu entendo que, eu até esses dias estava pensando, eu acho que não é bem assim, mas eu comecei a estudar melhor sobre isso, e eu falei, sabe de uma coisa? É bom receber o conselho de Deus. É bom receber o conselho de Deus. Esse versículo bíblico que está em Atos capítulo 15, versículo 28 e 29. Não é um versículo do Antigo Testamento, é um versículo do Novo Testamento que nos adverte. É um versículo dessa nova dispensação. É um versículo da dispensação da graça. Tenho para mim, não sei se você quer seguir, mas tenho para mim que
eu estava até pensando diferente há um tempo atrás, mas eu mudei de ideia. Eu acho que é melhor mesmo considerar muito aquilo que está escrito aqui, tá? Não vou perder nada. É mais fácil ficar com o certo do que com o duvidoso. Então, esta é a questão dos alimentos, que eu não poderia passar por esses versículos sem citar. Não teria como explicar, mesmo que tomamos aqui um pouquinho de tempo. É claro que os apóstatas daquela época estavam colocando essas imposições, né? Proibindo o casamento e a abstinência de alguns animais. Mas hoje os apóstatas, eles fazem outras coisas. Irmãos, apóstatas são pessoas mesmo que se afastaram, quebraram o voto religioso com Deus que um dia fizeram, se afastaram. Pessoas que pregaram, por exemplo, que Jesus morreu e ressuscitou, e hoje eles dizem, não, morreu e ressuscitou coisa nenhuma. Não, tudo aquilo que eu preguei era mentira, agora eu abri minha mente. Abriu a mente não, criou um rombo na mente, criou um abismo na sua mente. São apóstatas. Irmãos, e o diabo, presta atenção, o diabo, ele é muito inteligente, tá? Tem gente que subestima muito o poder do diabo. A igreja está subestimando muito o poder do diabo. O diabo é muito inteligente. Tem gente que acha que o diabo só existe para fechar a porta de emprego para você, para provocar acidente, para colocar enfermidade, sei lá, para reprovar o teu filho na escola. Não, irmão, você acha que o diabo veio para fazer só essas coisas? O diabo, sabe, assim... Não considere muito o que eu estou dizendo, mas pronto. É como se tivesse lá um escritório no inferno, e eles fazem planos para distorcer a palavra de Deus. Não tem, de vez em quando você não está assistindo um corte de um podcast, alguma coisa, e você ouve lá um apóstata falando, e você fica pensando, será que o cara tem razão? E a gente fica pensando, mas... E coloca alguns em dúvida. E se a pessoa não tiver alicerçada, se a pessoa não tiver abalizada na palavra de Deus, facilmente, como diz a Bíblia, ela é levada por ventos de doutrina. Facilmente. O diabo, ele não vai se aparentar como o diabo. O diabo, ele vai se camuflar, ele vai se mascarar, ele vai se caracterizar de crente, ele vai... talvez até vestir um terno, colocar uma Bíblia debaixo do braço. Ele vai dizer a paz do Senhor. E o diabo, irmão, o diabo é inteligente. O diabo sabe mais de Bíblia do que você, do que eu, do que todos nós juntos. O diabo conhece o grego, conhece o hebraico, conhece o latim, conhece o aramaico. Ele é muito inteligente, certo? Não subestime o poder do nosso adversário. Ele veio para deturpar, ele veio para confundir. Por isso que eu gosto daquela frase de Moody: discernimento, vocês já me ouviram falar, eu vou só repetir: discernimento não é para discernir o certo do errado, discernimento é para discernir o certo do quase certo. Tem momentos que você vai, não é que parece mesmo? Não é que eu acho que aprendi errado a vida toda? Não é que eu acho que ele tem razão? Pois é, ele é muito inteligente, Ele sabe persuadir as pessoas. Ele tem usado apóstatas, pessoas que se desviaram da fé, quebraram o voto religioso que fez com o seu Criador. Pronto, vamos para o versículo 6. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus. Bom ministro, lembrando que a palavra ministro aqui é diácono, tá? Não fique pensando, Deus vai me colocar entre os príncipes, comer as uvas do palácio. Não, ministro aqui é servo, amém? Que você considere isso muito bom para você, porque de fato é. Não que Deus não faça as coisas, Deus faz e muito mais. Deus pode fazer abundantemente mais do que você pensa, do que você almeja. Deus pode fazer sim, pode te honrar sim, para que o nome dele seja honrado. Mas nesse versículo pelo menos, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom diácono, bom servo de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Versículo 7, mas, como que diz, se quiseres, se tiveres a fim mesmo de ser esse bom ministro de Jesus, rejeita as fábulas profanas e de velhas. As velhas, por favor, não fiquem bravas comigo. Minha mãe também, se me ouvir, vai ficar brava comigo agora. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. O que são fábulas profanas? Já falamos isso. Eu acho que em algumas mensagens dessa exposição, mensagens anteriores. Fábulas profanas são contos, são histórias, são invenções,
que as pessoas inventam para arrastar multidões, sabe? Meus amados, vamos pedir discernimento do Espírito Santo. Que Deus venha abrir os nossos olhos para a gente não ser enganado por tantas coisas que estão acontecendo. Gente, pensa em alguém que crê no mistério, pensa em alguém que crê no movimento. Eu cresci no meio, os brasileiros eu acho que vão entender. Eu cresci no meio do BOP da Assembleia de Deus. Você sabe quem são o BOP da Assembleia de Deus? As irmãs do coque, né? Meu Deus, irmãos, meu Deus. Eu dormia debaixo dos bancos, né, enquanto o culto rolava. Quando eu via, já tinha uma irmã assim, ó, botando pó na minha cara, marchando. Eu cresci nesse meio, mas, gente, o diabo é muito inteligente. Ele tem um escritório lá no inferno para iludir, para planejar a deturpação de muitas coisas da palavra de Deus. Não se assuste, não, ou melhor, não se surpreenda, não fique com as 4 rodas caídas, assim, sabe? Quando você vê alguém profetizando, Deus usa, claro que usa, logo eu creio demais nisso, eu sou fruto de palavra profética, claro que eu creio, mas toma cuidado, sabe? Tem máfia aí, tem gente que está enganando, arrastando massas, multidões. Tem aplicativos que buscam o nome das pessoas, que buscam o CPF das pessoas, só com o QR Code lá e tal, busca o nome das pessoas, só com a placa do carro, vai lá e busca o nome das pessoas. Pastor, para que fala isso? Eu preciso avisar vocês, não dá para ficar dando ouvido a tudo, não dá para acreditar em tudo aquilo que se ouve. Deus fala, Deus chama pelo nome, chama. Isso aconteceu com Paulo, né? Deus disse a Ananias, não foi? Me corrijam aí, vai à rua direita, tem um homem orando chamado Paulo. Deus faz essas coisas, mas por favor, não sejam inocentes a esse ponto. Busca discernimento de Deus, busca a palavra, leia a Bíblia, não deixa se ser enganado, porque falso profeta, eles querem poder, eles querem dinheiro e eles querem sexo. É muito claro o que eu estou falando, talvez muito duro, mas eu não posso deixar de falar, eu não vou deixar de falar. Falsos profetas querem poder a todo custo, dinheiro e sexo. Então tome cuidado, que Deus fala, que dons espirituais existem, claro que existe. Estamos sendo alvo de dons espirituais e pensa em pessoas que eu confio, profetas de Deus que estão aqui, entre nós que eu confio, pois estão debaixo de um pastoreio, estão debaixo de mãos que lhe abençoam, que aceitam instrução, aceitam correção, tá bem? Mas tome cuidado, rejeita as fábulas, rejeita as invenções. Irmão, tem tanta invenção, olha, tem tanta invenção. Eu até evito falar algumas coisas, porque algumas pessoas nos tratam como frio. Irmão, não sou frio, sou pentecostal até o tutano, como diz outro, sabe? Mas eu evito falar algumas coisas, mas eu vou falar, claro que eu vou falar, porque eu preciso falar. Se eu não falar, Deus cobra de mim. Eu vou falar, igual lá no Brasil, fala Deus, ok? Irmãos, tome cuidado, até esqueci o que ia falar, meu Deus do céu. Rejeita as fábulas profanas. A igreja viveu tempos de muitas modas. Eu já vivi, ou já presenciei a moda deixa eu ver, aquela lá que passa o óleo, joga o óleo em cima, joga o óleo, e quando vê, sai uma bola, assim, sai um sangue. Gente, aquele óleo, os caras são mágicos, eles são bons, eles fazem lá o trigo e move. E eu não vou dizer que Deus não faz, mas o diabo imita. Depois veio a moda do terno que lança, recebe a capa de Elias, e aí as pessoas caíam, e as modas passam, irmãos. Depois veio a moda do ouro na mão, vai ter ouro na sua mão, você vai ver ouro na sua mão. Gente, eu nunca vi ninguém enriquecer com esse ouro que veio para a mão dela. Eu nunca vi, poderia ter ido ali trocar e ganhar alguns bons euros ou reais. Depois veio a moda do dente de ouro. Olha, gente,
eu disse que presenciei história, nunca vi. Então, modas passam. Evangelho não é moda. Evangelho não passa. Aleluia. Então rejeita as fábulas profanas, rejeita invenções, são expressões, por favor, não me considere como antipentecostal, como frio, como geladeira, como crente cadeira de roda, como tem o Corinho de Fogo aí, que eu gosto inclusive. Não, mas tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado. Há expressões, por exemplo, eu decreto na sua vida, há poder nas minhas palavras. Não há não, irmãos, não há poder nas suas palavras, a não ser que Deus lhe deu algo, aí há poder nas suas palavras, aí o mar vermelho se abre, aí o rio Jordão se abre, aí as muralhas de Jericó caem, coisas extraordinárias acontecem. Mas não há poder nas suas palavras, nós não temos esse poder. Não, mas porque Elias disse, alguns até tentam achar um versículo para respaldar. Não existe isso, vamos ver lá direitinho. Não é bem assim que está escrito, não é isso. Não, mas o profeta Eliseu disse também, o profeta Elias disse, não é isso, não é bem assim, tá bem? Não é bem assim. Não há poder nas palavras, há poder no sentido de influência, aí há poder. Um pai fala para o filho assim: você é um burro, você não vai ser nada na vida. É claro que vai ter poder essas palavras no sentido de influência. Se a maior autoridade que a criança tem é o pai, e o pai está dizendo que ele vai ser um burro, ele vai acreditar em quem? Ele vai acreditar. Aí as palavras têm poder, claro, nesse sentido, mas não no sentido de trazer a existência. Tem pessoas que estão acreditando nisso. Rejeita as fábulas, trazer a existência. Não traz existência, irmão. Eu sei que aqui só tem pessoas cheias do Espírito Santo. Vamos fazer um teste? Aqui só tem pessoas cheias do Espírito Santo. Se há poder nas nossas palavras, raramente tem um desviado aqui hoje. Só tem cheios do Espírito Santo. Se há poder nas suas palavras no sentido de trazer existência, fala para mim aí, 2 milhões amanhã, vai. Não há, irmãos, não existe. Agora, se Deus falar, então, se um profeta de Deus, se um pregador da palavra disser, eu declaro na sua vida, eu ministro sobre a sua vida, eu profetizo, eu estou crendo que Deus falou para ele, porque se Deus falou para ele, realmente recebe porque vai acontecer, porque a palavra de Deus não volta vazia, tá bom? Então, rejeita as fábulas, e agora vamos entrar no pior, e de velhas. Rejeita as fábulas profanas e de velhas. Tem uma tradução aí que diz assim: de velhas caducas. Alguém tem essa tradução? Você não é fácil, hein? Eu pedi a outra tradução para evitar essa, mas ok. Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Paulo não foi nem pouco aqui politicamente correto. Paulo, eu estou falando também de 2000 anos atrás, estou falando não do Ocidente, de uma linguagem lá do Oriente. Se eu fosse Paulo, eu acho que eu falaria de outra forma, mas pronto, ele falou, agora nós temos que ler o que ele falou. Então por que ele falou isso? Porque querendo ou não, todos nós um dia vamos ficar velhos, ok? E minhas filhas vão ter que aturar as minhas coisas, as coisas que eu falar sem noção, sem nexo. Alguns terão Alzheimer, outros terão problemas cognitivos de toda sorte. Ou seja, ninguém aqui pode caçoar ou pode julgar, porque todos nós aqui vamos ficar velhos. Todos nós vamos talvez um dia falar besteiras. Mas Paulo aqui está usando essa metáfora para dizer o seguinte, rejeita essas pessoas que falam coisas sem noção. Mas eu creio que é assim. No mundo espiritual é assim. Irmãos, no mundo espiritual baseado em quê, irmão? Pelo amor de Deus. Baseado em quê? Não, no mundo espiritual. Tá, no mundo espiritual é assim. Mas baseado em quê? Baseado em quê? Na Bíblia não é. Então, tem que ter base. Nós temos que saber de onde estamos tirando as coisas que estamos falando. Rejeita essas coisas. Versículo 8. Pois o exercício... ainda no versículo 7, desculpe. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Exercita-te a ti mesmo na piedade. O que Paulo aqui está dizendo? O que significa a palavra piedade? A palavra
piedade significa, em outras palavras, em resumo, o Evangelho. Diga comigo assim: piedade significa o Evangelho, baseado no contexto imediato. Vamos ler aí um outro texto? Pode colocar aí para mim? 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Grande é o mistério da piedade. Ou seja, o mistério da piedade, em resumo, o que é? É o Evangelho. Então, quando Paulo diz, exercita-te na piedade, Paulo está dizendo, exercita-te no Evangelho. E o que é se exercitar no Evangelho? Porque a palavra piedade significa devoção, significa entrega, significa temor, reverência, respeito a Deus. Então, exercita-te no Evangelho, nas coisas que lhe causam temor, nas coisas que lhe causam respeito, nas coisas que lhe causam reverência a Deus. E a gente sabe de pelo menos 3 coisas, que papai falava, vovó também falava, e os meus bisavós também. O quê? Oração, jejum e leitura da palavra. Por isso que eu falo, eu sei que a gente gosta muito de moda, Hoje eu uso esse terno aqui, né? Amanhã eu uso outro, porque a gente gosta muito de moda. Hoje é esse terno aqui com 2 botões. Acho que já até mudou, acho que isso aqui já está até por fora já. A gente gosta muito de moda, mas a palavra de Deus não é moda, entenda isso. Queres viver uma vida saudável espiritual? Rejeita as modas. Continua com aquilo que está escrito desde o princípio. Oração, jejum e leitura da palavra. Exercita-te na piedade. E eu gosto dessa expressão, olha só, versículo 7 ainda eu estou, pode colocar, voltar aqui para o versículo 7 do capítulo 4. Rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo na piedade. O que é isso, exercita-te a ti mesmo? É você, e tem uma tradução aí que explica direitinho, tem uma tradução que diz assim, exercita-te pessoalmente. Exercita-te pessoalmente. Sabe, irmãos, porque vir ao culto se exercitar é muito bom, e você tem que vir, mas é muito bom e é muito fácil. Estar aqui com esse louvor abençoado, estar aqui com um ministério de dança, que nos inspira a adorar a Deus, estar aqui com esses instrumentistas que nos inspira a adorar a Deus, mas o verdadeiro exercício é pessoalmente. Ou seja, quando não tem teclado, como tem agora, é quando não tem ninguém dançando, louvando a Deus com as artes, é quando não tem nenhum cantor cantando músicas bonitas e ungidas para você adorar a Deus. O exercício que te fortalece é o exercício do secreto, é o exercício da sua vida pessoal e não no coletivo. Versículo 8: pois o exercício corporal para pouco proveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Tem gordinho aí que está dando glória a Deus agora, né? Claro que para a época o exercício corporal para pouco proveita. Na época nem existia ginásio. Para quê? As pessoas se movimentavam tanto, toda hora estavam fazendo academia. No decorrer dos dias, para que ginásio? Não precisava. Tinha que fazer comida, corta lenha. Tinha que, fazer qualquer coisa, beber água. Não é só hoje, eu vou aqui, pego o copo ou abro a torneira. Tinha que ir lá na fonte, Tem exercício melhor que isso aqui? Não sei o que fortalece isso aqui. Então, o exercício corporal para pouco proveita, tá? Mas para hoje, proveita muito, irmãos. Eu que estou em falha, tá? Mas eu aconselho vocês sim a se exercitar. Eu aconselho vocês sim a entrar no ginásio. Eu sei que eu prego que não vivo nesse momento, mas eu aconselho, faça isso, porque isso é muito importante. Sabe por quê? Porque você tem uma missão, você tem um propósito, e você precisa de saúde espiritual, você precisa de saúde emocional, e você precisa de saúde física para cumprir o propósito. Houve um pastor que eu ouvi testemunho dele recentemente, esqueci agora o nome dele. Ele foi aos Estados Unidos fazer pós-graduação de teologia, e chegando lá, disseram assim para ele: olha, tem aulas obrigatórias aqui de alimentação
e de exercício físico. Aí ele falou, mas eu vim fazer teologia. Por que eu tenho que estudar alimentação e exercício físico? E ele falou, sabe por quê? Porque nós entendemos que todos aqueles que carregam uma grande missão precisam de saúde emocional e precisam de saúde física para cumprir a missão. Noé demorou 100 anos para construir a arca. Você já pensou o que seria de Noé se ele não tivesse saúde física e emocional? O povo lá no pé dele dizendo, Noé, 100 ou 120 anos, Noé, vai acontecer coisa nenhuma, isso aí é bobagem, Deus não falou com você. Então nós precisamos cuidar de nós mesmos. Então o exercício corporal para pouco aproveita, para hoje não é tão pouco proveitoso assim, é um pouquinho mais. Mas, versículo 8, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, claro que o exercício físico comparado ao exercício da piedade, claro que a piedade é muito além, transcende, porque diz-nos esse versículo, visto que a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, exercita-te na piedade, exercita-te no evangelho, exercita-te espiritualmente, porque exercitando-se espiritualmente, você vai colher não só nessa vida, você vai colher também na eternidade. Ou falando, mudando aqui um pouquinho a ordem, você não vai colher só na eternidade, você vai colher também nessa vida. Porque tem gente que acha que o evangelho é só para quando a gente morrer. Tem gente que acha que o evangelho é só para quando a gente ser assunto aos céus, ou ser arrebatado, enfim. Não, nós colhemos agora, no presente tempo também. A nossa vida de piedade move as mãos de Deus no presente tempo também. A nossa vida de oração, de devoção, de comunhão, de secreto com Deus, sim, faz a provisão de Deus vir até nós, gera milagres no nosso meio, gera provisão de Deus no nosso meio para agora, para já. Fiel é esta palavra, versículo 9, e digna de toda aceitação. Toda vez que o apóstolo Paulo falava essa frase aqui, as cartas pastorais, ele falou várias vezes, é porque é muito importante o que ele está dizendo. E agora ele deixa depois do exercício à piedade, fiel é esta palavra. De novo ele diz, fiel é esta palavra, digna de toda aceitação. Versículo 10, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Paulo está dizendo o quê a Timóteo? Paulo está dizendo, Timóteo, nós nos exercitamos na piedade e trabalhamos e lutamos, porque temos a nossa esperança no Deus vivo, em contraste com a deusa da cidade de Éfeso, que era a deusa Diana, uma deusa morta. Aqui ele está dizendo, o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é vivo. Quem planta na piedade certamente vai colher, no futuro e no presente, na vida espiritual, no futuro e neste tempo presente ainda. E Paulo, esse versículo 10 é muito bonito, porque quando ele diz assim, ó, para isto é que trabalhamos e lutamos. A palavra lutar, no original, no grego, diz assim, ó, agonizomai. Só pela palavra já dá para se perceber o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Para isto é que trabalhamos e lutamos, ou seja, nos exercitamos até a agonia. Nos exercitamos até a agonia. Agora eu pergunto para vocês, pergunto para mim próprio, será que nós temos nos exercitado espiritualmente até a agonia? Será que nós temos nos exercitado até a agonia? Será? É porque, o irmão não me deu a paz do Senhor, não vou mais. Eu acho que o irmão falou de mim. Está igual como a gente fazia quando era criança. Corta aí. Já faz bico. Porque, irmãos, exercitar-se na piedade até a agonia. Até a agonia. E Paulo está fazendo um contraste aqui exatamente com o exercício corporal. Não deixe de fazer o seu exercício corporal, mas entenda que o seu exercício da piedade é muito mais valioso, é muito mais importante, porque as pessoas são um leão para o ginásio, para o exercício corporal, acordam 1, 2 horas mais cedo, mas para a piedade são um gatinho.
Pessoas são leão para trabalhar. Trabalha, 1, 2, 3 trabalho. E é muito bom e tem que trabalhar mesmo, porque o trabalho dignifica o homem. Mas para a piedade... E a Bíblia está falando que anos-luz na frente está o exercício da piedade do que o exercício corporal. É importante, mas o exercício da piedade é necessário demais, fundamental demais. E nós precisamos fazer isso, se exercitar até a agonia. Até a agonia. Manda essas coisas, Timóteo, e as ensina. Versículo 11 está escrito. Versículo 12 diz: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fiéis, na palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza. Estou no versículo 12. Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Eu estou falando de um tempo que os pastores eram todos velhos. Paulo falou, eu falo também. Velhos, de certa idade, né? É como acontece em muitas igrejas, né? O pastor, para ser pastor, ele tem que ficar careca e barrigudo, senão ele não vira pastor. E aí entra um jovem com um pastor de aproximadamente 25 a 30 anos de idade, por nome de Timóteo. Só que esse jovem era jovem, mas tinha maturidade. Não era um neófito, não tinha raízes curtas, tinha raízes profundas, apesar de poder melhorar muito ainda. Então Paulo diz assim, ó: não deixe ninguém desprezar, jovem, não deixe ninguém desprezar, Timóteo, a tua mocidade. Para isso, seu exemplo para os fiéis. Irmãos, já é difícil ou já é um desafio ser fiel? É ou não é? É, vamos ser sinceros. Mas Paulo aqui está dizendo, seu exemplo para os fiéis. Ou seja, o desafio aumenta um pouco mais. É ser fiel dos fiéis. Seu exemplo para os fiéis. Onde? Na palavra. O que é ser fiel? Ou ser o exemplo, ou ser o padrão para os fiéis? Na palavra. É você ser uma pessoa de palavra, ser padrão nas suas palavras, ser modelo nas suas palavras, ser exemplo nas suas palavras. Tipo assim, comprar e pagar. Tipo assim, prometer e cumprir. Ou seja, ter uma conduta admirável, exemplar. No procedimento, ser cordato. No trato, ser gentil, ser conveniente, não ser inconveniente. Tem pessoas inconvenientes. Tem momento para rir, tem momento para chorar, tem momento para falar, tem momento para ficar mudo, tem momento para abraçar. Eclesiastes 3. Tem momentos para se afastar de abraçar, tem momentos para tudo. E o Espírito Santo está sobre nós e nós não podemos ser piores do que os do mundo, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Ser exemplo no amor. Timóteo, você é um jovem pastor e você precisa ser exemplo no amor. Meu pastor Hudson disse uma coisa que eu guardo comigo até hoje, vou guardar sempre. Eu pego tudo que o meu pastor me diz. Eu pego tudo, eu absorvo tudo e eu procuro colocar em prática. Ele disse uma coisa para mim: meu filho, ele disse assim, daquele jeito dele: meu filho, a igreja pode até tolerar um pastor que não é um mestre na palavra. A igreja pode até tolerar um pastor que não tem boas ideias. Em alguns casos, meu filho, o pastor, a igreja até tolera um pastor que tropeça, que erra. Ele pede perdão e a igreja perdoa. Mas a igreja não tolera um pastor, um líder sem amor. Seu exemplo, Timóteo, na palavra, no trato, ou no procedimento, e no amor. E a palavra exemplo, ou a palavra padrão, como está na sua tradução, no original é tipos, de onde vem a palavra tipografia. Tipografia, lá do passado, lá centenas de anos depois se atualizou e veio aquelas máquinas. Lembra daquelas máquinas assim? Tac, 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 lembra? Os adolescentes nem sabem o que a gente está falando, né? E aí... Mas o que se aproxima? O que a gente... Pronto, uma coisa que os adolescentes vão talvez saber o que eu estou falando. O carimbo. Adolescente, você sabe o que é carimbo ainda ou não? Carimbo, pega o carimbo e pá. Ou seja, a palavra exemplo ou a palavra padrão significa exatamente isso, tipos, que vem de tipografia, lá do passado. Ou seja, é como um carimbo que marca o papel, que carimba, que deixa a sua marca. Sabe o que Deus está falando?
Líder, eu quero que você marque a vida das pessoas. Eu quero que você impacte a vida das pessoas. Eu quero que com o seu amor você marque a vida das pessoas. Eu quero que com o seu procedimento você marque a vida das pessoas. Eu quero que com a sua pureza você marque a vida das pessoas. Eu quero que com a sua palavra você marque a vida das pessoas. A nossa sociedade tem de sobra exemplos de riqueza, exemplos ou padrão de riqueza, padrão de beleza, mas Deus vai levantar nessa cidade, eu creio, padrões de pais, padrões de mães, padrões de líderes, padrões de homens de Deus, padrões de obreiros, padrões de pessoas que farão o nome do Senhor exaltado. Marque a vida das pessoas, Deus está te convidando. Versículo 13: até que eu vá, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. Versículo 14: não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbítero. Irmãos, tem pessoas que acham que negligenciar um chamado, um dom, é só fazer isso aqui, ó. Não quero, não aceito, não quero ser líder, não quero ser obreiro, não quero ser anfitrião, não quero fazer a obra de Deus, não quero. Negligenciar não é só isso. Negligenciar também é: eu quero, eu aceito, mas eu não me preparo. Eu quero, mas eu não me preparo. Eu quero, mas tem que ser do meu jeito. Eu quero, mas eu aprendi assim e vou morrer assim. Eu quero, mas eu não aceito o que está escrito na palavra. A gente está provando, a gente está ensinando. Não, eu quero, mas eu tenho contato direto com Deus e o que Deus diz para mim. Não, o que Deus diz para você está aqui, está tudo aqui. Tudo que entra em discordância com o que está aqui, Deus não disse. Então, toda vez que você diz, eu quero, mas eu não respeito autoridades. Eu quero, mas eu não quero cumprir os requisitos que se espera de alguém para cumprir o ministério. Você está negligenciando. É uma outra forma de negligenciar, mas não deixa de ser negligência. Versículo 15: ocupa-te dessas coisas, dedica-te, Timóteo, ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Entende-se que Timóteo era um jovem acanhado. Entende-se, não está escrito claramente, mas entende-se que ele era um jovem acanhado, ou que ele tinha algum problema de baixa estima, ou com certeza era um jovem doente, ele tinha um problema estomacal. Isso pelo menos é claro, está escrito. Mas entende-se também que ele era um jovem, como eu disse, acanhado, introvertido, vergonhoso, pelos textos que estão dirigidos a ele, como por exemplo, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 10 diz, Paulo dizendo à igreja de Corinto: Timóteo vai ter com vocês, e façam com que este jovem, Timóteo, não esteja entre vós com temor. Ou seja, não façam bullying com ele. Em outras palavras, algum probleminha ele tinha. Algum probleminha ele tinha. Fernando, você que gosta de estudar isso. Alguma coisinha ele tinha. Que ele não esteja em temor com vocês. Aí Paulo continua aos coríntios dizendo: ninguém despreze a juventude dele. Talvez também pelo fato dele ser muito jovem, se sentir acanhado no meio dos gigantes da fé. Algum probleminha ele tinha. Talvez ele fazia a obra do Senhor somente ali nos bastidores, não queria se expor muito. Mas Paulo aqui no versículo 15 está dizendo: ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Ou seja, você pode ir mais além. E não importa se você é tímido, e não importa se você talvez seja até doente, e não importa se você tem algum problema fisiológico, e não importa se você tenha talvez até algum trauma que te prende, que te segura. Escuta isso, dedica-te na piedade, porque o que Deus tem para você é para que o seu progresso se manifeste a todos. Fique em pé comigo, por favor. E o versículo 16 para finalizar: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo. Líderes que estão aqui, que já são líderes de células e ainda serão, conforme apresentados hoje, cuidem de vocês.
Cuidem da vossa mente. Cuidem da vossa saúde. Outro dia eu ouvi um pastor dizer assim, ó: diga-me o tamanho do teu prato e eu te direi até onde você vai viver. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa saúde, com a nossa alimentação. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas emoções. Pai que está aqui, mãe que está aqui, você tem uma missão. Eu que estou aqui, eu tenho 4 crianças para criar. E eu preciso de saúde. Eu preciso de cuidar de mim mesmo. Faça a obra de Deus, mas não se esqueça que a obra de Deus começa com você. E essa saúde precisa estar de modo saudável. Cuida de ti mesmo, Timóteo. Se você é o tipo de pessoa que gosta de ver o seu líder, sabe, sem tempo, com a agenda lotada, isso sim que é um líder. Não tem nem tempo para mim. Isso sim que é um líder. Está o tempo inteiro correndo, desde manhã até meia-noite, para lá, para cá. Se você sente prazer em ver o seu líder assim, você não entendeu o que está escrito aqui. O líder precisa cuidar de si mesmo. Ele precisa, para poder cuidar dos outros, ele precisa cuidar de si. Lembra no avião? A aeromoça lá falando, faz tanto tempo que eu não ando que nem lembro. Se alguma coisa acontecer, a máscara vai cair, a máscara amarela. Mas primeiro coloque em você, para depois no seu filho. Que adianta? Coloca no seu filho e não coloca em você. Ou nem dá tempo de colocar no seu filho, aí morrem vocês dois. Aí vocês dois ficam sem ar. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Cuide do seu casamento. Cuide da sua vida conjugal. Cuide da sua vida íntima. Não adianta fazer o céu descer se o fogo não desce lá na sua casa. Não adianta fazer o púlpito tremer se as coisas não tremem lá. Cuida de ti mesmo. Coloque a mão no seu coração e diga: Jesus, me ajuda a absorver esses conselhos.